Olá, bem-vindo a mais um podcast. Que hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, o Dr. Lucas Marchetti, né? O Dr. Lucas é um parceiro aí de longa data, né? Eu tive a honra de ser professor do Sim, Lucas, né? Durante a residência dele, e ele cresceu, sabe aquele aluno que supera o mestre? Pois é, imagina, esse imagina. é o Lucas. Então nós vamos aqui conversar hoje sobre medicações relacionadas à dependência química. Trocar uma droga por outra, isso é um mito ou é uma verdade? É isso que nós vamos conversar aqui outro. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, professor Cláudio. Já há 10 anos, né, que você é meu professor. E eu, toda vez que falo com o Dr. Cláudio, chamo ele professor, porque de fato foi um professor que marcou a minha carreira como psiquiatra, como gerir cuidado em paciente, gerir crise. Então é muito bom estar aqui com você e com o nosso público, né? Esperamos que a gente tenha uma boa conversa hoje sobre os medicamentos. Se vale a pena usar, se não vale, se é trocar uma droga por outra, né? Acho que essa é uma grande dúvida do dia a dia nos consultórios, né? Acho que a gente podia começar por aí, né? É muito comum, né, os pacientes com transtorno por uso de substância não gostarem de usar remédio, né? Sim. E uma das explicações ou um dos argumentos que eles utilizam é que a gente troca uma droga por outra, né? Vamos falar um pouquinho das drogas que a gente usa em comparação à droga que eles usam de Sim. abuso. Qual que é a diferença? Por que uma droga é melhor que a outra? Sim. Essa é uma questão muito importante, né? Os pacientes têm muita dúvida em relação aos medicamentos e causa espanto às vezes, né? Porque os pacientes, em muitas situações, estão fazendo uso de álcool diariamente ou de álcool em grande quantidade no fim de semana, gerando muito risco, né? Para si, para a família, né? Para a sociedade. E é um medicamento, é uma droga, uma substância, o álcool, né? Que ele ingere diariamente em grande quantidade. Isso a gente sabe, né? Que vai lesar o coração, que vai lesar o cérebro, que vai lesar o fígado e pode gerar uma cirrose. Então a gente sabidamente já sabe os efeitos deletérios que o álcool pode causar. E aí a pergunta que eles fazem é: bom, mas agora é uma droga, faz mal, agora você vai me dar outra droga, né? Que história é essa, né? Não faz sentido, né? Para ele não faz sentido, mas para nós médicos, né, Dr. Cláudio, faz todo sentido, porque os medicamentos que a gente prescreve, eles passaram por estudos, né, de segurança, né, de aplicação, né? De qual é o método, quais são os pacientes que podem tomar, quais remédios eles devem tomar e quais são os riscos daquele remédio. E que normalmente, ou na maioria das vezes, é infinitamente menor do que qualquer substância que ele está ingerindo diariamente ou em binge aos fins de semana. Então, recentemente, inclusive, acho que você deve ter pego vários casos assim, né? Um paciente que fazia uso de pelo menos 5 ou 10 gramas de cocaína por semana. E ele estava com dúvida se deveria usar, por exemplo, naltrexona, que é um medicamento que a gente pode falar mais para frente, por medo desse remédio fazer mal para ele. Mas é incomparável, temos de estudos, a lesão, né? Por exemplo, coronariana, a lesão cerebral, as taquicardias, o risco, né, do uso de cocaína, comparado com o medicamento que tem estudo que atualmente a gente não sabe qual é o risco, talvez nem tenha risco de usar, né? Então, eu acho que essa é um grande mito que a gente deve sempre discutir com os pacientes, é que as substâncias químicas que causam aquele efeito a curto prazo de prazer ou de tirar uma angústia, ele tem consequências já comprovadamente. São comprovadas as consequências. Já os medicamentos que nós prescrevemos, as consequências são mínimas e são totalmente controláveis. E então acho que essa é uma questão assim primordial, né?
uma vez que a substância química ingerida para ter prazer ou para diminuir alguma angústia, que a gente considera ser uma droga, né? Ela é deletéria, né? Então, assim, eu vejo dessa forma. Fora que a gente não sabe muito bem o que tem, né, nessas drogas, né? Eu costumo dizer que a cocaína que está no mercado, a maconha, né, ou mesmo as drogas sintéticas, né, que estão no mercado, que parecem um remédio, né, eles não foram feitos por grandes laboratórios que passaram pelo crivo da Anvisa, né, e que tem certificação de qualidade, né? Sim. Então também Não é um laboratório que está preocupado, né, com a saúde do usuário, né? Na verdade, acho que isso é um tema importante, né? Esse grande consumo de substância, ele na verdade tem um motivo que é simplesmente financeiro, né? Que é manter a pessoa usando e consumindo e gastando e não tem nenhuma preocupação de qualidade, de risco de vida ao usuário. Muito diferente dos laboratórios que fabricam, que idealizam substâncias, que fazem estudos comprovados, e dessa maneira a gente tem resultados positivos com algumas medicações. Não tantas quanto nós gostaríamos, né? Porque a gente sabe que a dependência química, o tratamento medicamentoso, ele não é apenas medicamento, não é apenas uma outra substância que deve ser tomada, mas que ajuda a controlar vários casos. Então, acho que esse é um ponto fundamental de nós discutirmos, né? A quem está a serviço o uso de substância, né? Porque tem uma questão aí que tem a ver com venda e ter mais lucro. E ter mais lucro, exatamente. Essa questão de lucro, né, também é uma questão levantada pelos pacientes, né? Um dos argumentos que eles usam que existe uma indústria farmacêutica que nos induz a prescrever remédio, né, enfim, né, e que nós estaríamos aí a serviço, vamos dizer assim. Ou vendido para a indústria farmacêutica. Vendidos, né, somos vendidos para a indústria farmacêutica, né. E nós não temos nenhuma dependência, né? Não, e nenhuma dependência da indústria. Acho que é importante falar, né? Talvez a relação do médico com a indústria farmacêutica tenha sido muito forte, mas no passado, pelo menos a minha impressão é essa em relação à formação médica atual, né? Hoje há um compliance, há um cuidado nessa questão de você prescrever o medicamento isento de ganho sobre o medicamento muito grande, né? Então, hoje eu posso falar assim, eu, por exemplo, não tenho nenhuma relação com a indústria. Acho que o senhor também não faz trabalho científico para a indústria. E uma coisa legal, né, Cláudio? Quanto para nós é importante, depois de 2, 3 anos, poder tirar o medicamento do paciente e falar, olha, faz terapia, né? Faça atividade física, gerencie seu estresse e fique sem remédio, né? É um desejo nosso também, né? É claro que tem alguns casos... É um indicador de sucesso. Né? É um indicador de sucesso. A gente trabalha para tirar o remédio, Sim. Né? E não para torná-lo dependente. Sim, eu acho que toda vez que você tem de um caso, você tem essa expectativa, né? Puxa, será que esse caso eu vou poder tirar o medicamento? É um desejo que a gente tem, né? Porque a gente não quer ficar dando uma substância para o paciente, a gente não quer ficar gerando um ônus, né? Que ele vai ter que comprar um remédio, enfim. Então, é um desejo nosso. Então, eu acho que esses argumentos ajudam a mostrar para o paciente. E eu falo essas coisas na consulta, sabe, Cláudio? Do tipo, olha, a gente não quer dar remédio. Só estamos dando esse remédio porque precisa dar medicamento. Porque a gente sabe que o seu uso de droga ou a sua instabilidade emocional, tal, e mental, está levando a um prejuízo que precisa ser tratado, que precisa, né, tratar ali a crise, tratar a abstinência e tudo isso o medicamento vai fazer. Né? Então, eu acho que essa questão aí do mercado em psiquiatria, eu acho que isso já é um pouco de passado, assim, acho que a gente não usa, né? Acho que as pessoas éticas nunca usaram medicamento
para ter benefício do laboratório. E isso, cada vez que eu tenho notado, está mais distante da nossa clínica. Até porque tem centenas de medicamentos, né? Então, você não consegue ficar preso a um laboratório, a uma marca. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma relação com isso e fico, sabe, feliz, assim. Eu também não tenho nenhum, posso dizer assim com orgulho, assim, né, que eu não tenho nenhuma relação mais estreita com nenhum laboratório, né, quer dizer, nenhum laboratório financia nada para mim, né, assim, né, às vezes os laboratórios costumam financiar congressos, etc. Eu não tenho nenhuma relação com isso, né? Mas mesmo se você tiver, né, existe todo um código de conduta e de compliance, sim. né, que você inclusive assina, né, Claro. para demonstrar que o laboratório não pede nada em troca. Sim. Né? E você não deve nenhuma satisfação ao laboratório, né? Acho que esse é um tema importante porque tem colegas, nossos professores, que fazem pesquisa, que têm essa relação, mas que rege a conduta, né, do médico em relação à prescrição de medicamento, se tem uma vantagem ou outra, mas assim, a gente não vê, né, na prática, a gente não vê essa relação direta de prescrição e ganho, né? Então para o paciente, eu acho que fica essa questão: por que eu devo tomar o medicamento, né? Acho que primeiro ele tem que entender que talvez isso, né, Cláudio, tenha a ver com a crítica que ele tenha sobre a doença, né? E às vezes até um pensamento meio mágico, né? Do tipo, eu paro quando eu quiser. Então eu não devo tomar outra droga para parar uma substância que eu uso e que na verdade eu posso parar. Acho que tem isso, né? É o que eu chamo de a fantasia do controle, né? Perfeito, exato, né? exato. Porque o que é difícil de entender, né, é por que eu perco o controle, né? Por que determinadas pessoas usam álcool de maneira controlada e outras não usam álcool de maneira controlada, né? E aí, o transtorno por uso de substância, ele justamente afeta o centro do controle. Sim. Né? E aí, quer dizer, ele vai ali no cerne da questão, né? Eu costumo comparar até grosseiramente, assim, né, com o vírus HIV, né? Ele vai no sistema de defesa, né? E aí te deixa refém ali dos sintomas e do... Sim. Né? O que quando a gente conversa e tem a ver com ser refém, né? O uso de substância, ele causa um aprisionamento. Porque a vida, de alguma maneira, ela tem uma relação direta com o sentir prazer. E a substância, ela age nesse mecanismo de dar um prazer a custos de você usar uma droga. Então, quando você perde esse controle e o controle sobre a droga, né, você acaba assim, tendo uma facilidade de comprar o prazer. E aí todo o seu repertório de vida ele é diminuído para você ter prazer com a substância, com a droga. E isso é uma prisão. É muito grande, com grandes prejuízos. Ao passo que tomar um medicamento não tem a ver com a prisão, né? Porque é um remédio, você vai lá, compra na farmácia, toma de manhã, você não vai brigar mais com a esposa porque você tomou o remédio, você não vai bater o carro, você não vai faltar no trabalho porque você tomou o medicamento. Então, esse aprisionamento do prazer que causa a dependência química, ele tem que ser evidenciado, né? A gente tem que falar isso para os pacientes, que já existe uma prisão ali, né, sobre a dependência, que foi o núcleo, né, do prazer e as vias do prazer adoecerem. E adoecerem gravemente a ponto de outras coisas mais simples não causarem prazer. Então,
o medicamento, numa fase, ele vai ajudar a reorganizar, ao meu ver, essa doença ali do mecanismo de prazer, do prazer a preço alto, mas assim, momentâneo, né, e intenso. Acho que tem isso também que a gente tem que discutir, né, como é intenso o uso da droga. Por isso que as pessoas usam droga, porque é rápido, é forte a intensidade. Mas aí a gente vai pagar um preço, sobre isso. Exatamente. Lucas, a gente está falando aqui de prescrever medicamentos, né, para os usuários de droga, né? Nós falamos agora de questões genéricas, assim, né? Por que prescrever medicamentos, Sim. etc. Mas a pergunta é, por que a gente prescreve medicamentos, assim? Para que situações é necessário um medicamento? A pergunta, eu acho que ela pode ser até ampliada, né? Por que se prescreve medicamentos para doenças, né? Qual é o fundo disso, né? Acho que talvez a gente até chegue numa coisa maior, né? Qual é a função de cuidado em saúde, né? Que não é só médica, de enfermagem, psicologia. Então, o que a gente faz, na verdade, a gente acaba utilizando os trabalhos científicos, né, para reduzir um desconforto, né, ou para você prolongar a vida de um paciente. Quando o paciente tem colesterol alto, por exemplo, que não causa nenhum sintomas, né, você vai lá e dá um remédio todo dia para ele à noite, para melhorar o colesterol. Na verdade, você está evitando um infarto precoce, está evitando talvez uma doença, né, um AVC, um infarto. Quando você... Ele mais estaciona a doença do que cura aquilo que já aconteceu. Exatamente. Então, você está, na verdade, você e o paciente fazem um acordo. Bom, esse remédio vai talvez prolongar a sua vida. Em outro ponto, quando você tem crises que estão causando um sofrimento, por exemplo, uma crise de asma, você vai passar um corticoide, que é um remédio que tem consequências. Mas, sei lá, por via inalatória, o corticoide é maravilhoso. Tira o paciente da crise de asma, né? Pode até fazer manutenção, porque você não quer que o paciente tenha crise e deixe de fazer esporte, ou deixe de trabalhar porque está com uma crise asmática, ou deixe de levar ele para o hospital. Em psiquiatria, eu vejo a mesma coisa. A gente prescreve um medicamento porque tem um estudo que vai ajudar, que ajudou a gente a decidir que aquele remédio vai tratar aquele problema. Então, em dependência química, a gente trata, por exemplo, as intoxicações. Intoxicação por álcool, a gente trata de uma maneira. Intoxicação de cocaína, a gente trata de outra. Intoxicação, às vezes, né, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, começando assim, de maneira mais intensa, os opioides, né, que são os anestésicos, que a gente chama, ou os remédios para dor, do tipo morfina, fentanil. Todos esses remédios na intoxicação, você tem uma ação ali do médico que vai ajudá-lo a passar por aquele momento, por passar por aqueles sintomas, por aquelas dores. Então, eu costumo dividir, né, na doença, na dependência química, ela tem 4 pontos que a gente vai usar medicamentos. Talvez tenham mais, mas eu vou elencar 4 aqui. A gente tem a fase da intoxicação, a gente tem, que é a ação da substância no organismo. Depois a gente tem a fase da abstinência, que é a saída abrupta daquele remédio na corrente sanguínea do paciente e as consequências mentais e físicas, que é a fase da abstinência. Depois você tem o próprio tratamento da dependência química a longo prazo, uma manutenção de um tratamento, que tem remédios que ajudam isso. E no 4º ponto, são os medicamentos que a gente usa para tratar uma comorbidade psiquiátrica. Aliás, né, Lucas, assim, falando em comorbidade, desculpa eu te interromper. Não, imagina. Mas você é um professor, né? Você pode tudo. Pode tudo. Professor pode. Mas só falando em comorbidade, assim, o que você acha, assim, da sua experiência, do que você tem estudado, né, com relação à comorbidade e dependência química?
A comorbidade de dependência química, ela é... A gente sabe, na verdade, que a dependência química, ela traz consigo algumas comorbidades mais do que a população em geral. Vamos chamar assim, né? Então, quando você tem dependência química, há uma chance maior e em grande parte de ter, na verdade, depressão e ansiedade. Acho que o ponto principal que a gente vai ver no consultório mesmo, de pacientes de leve a moderado, né? Você vai ver muita ansiedade e muita depressão. E aí eu acho que é um ponto importante, né? Quanto que a gente trata direito depressão e ansiedade no Brasil, né? Quanto a gente talvez tenha que caminhar para uma melhora. Eu acho que até esse estilo de comunicação ajuda nisso, né? A melhorar o tratamento na população de maneira geral, né? Quanto isso faz falta. Mas, enfim, voltando para a pergunta, então, assim, a gente vê transtorno de humor, né? Então, depressão e ansiedade, aí depois, e pânico, muito pânico, né? Porque a cocaína, por exemplo, ela tem uma relação com crise de pânico muito intensa. E aí depois a gente vai passar para os transtornos vamos chamar assim, transtorno bipolar, que acho que tem uma frequência grande, né? Na dependência química. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é outro ponto que eu acho que a gente faz pouco diagnóstico aqui no Brasil, né? E aí a gente vai para os transtornos psicóticos, né? Que eu acho que são menos frequentes de como comorbidade, apesar da substância dar muita psicose, né? Principalmente aí o crack e a psicose induzida por maconha também, que a gente vê bastante. A psicose talvez seja um pouco menos. Então eu acho que a gente dividiria dessa maneira, né? E transtorno de humor assim, às vezes que a gente nem consegue fazer um diagnóstico, né? Porque que também mistura muito com transtorno de personalidade, com a dificuldade que aquela pessoa tem de lidar consigo ou com o mundo, né? Que talvez isso caracteriza um pouco a personalidade da pessoa, e aí quando aquilo atrapalha demais, né? Ela mesma ou a família, tal, a gente chama de transtorno de personalidade. Então, acho que basicamente é isso, né? Na sua experiência, assim, já que você é mais velho que eu, né? O que você... Sou mais velho. O que você acha também sobre isso, assim, no consultório? É que talvez a sua, né? Como você tem essa especialidade há muitos anos, né? A gente até brinca, né? Chegam casos muito difíceis para nós, né? Chega. E acho que aí todos os diagnósticos aparecem a todo momento. Mas o que você pensa também? Olha, eu diria assim que o grosso, né, também é transtorno de humor. Uhum. Né? Transtorno de personalidade também chega bastante. Né? Não sei, é claro, diferente do que mostram as pesquisas, para mim, especificamente, por uma coincidência qualquer, chega menos transtorno bipolar, mas transtorno psicótico chega muito, né? E eu tenho visto, né, atualmente, chegar bastante transtorno psicótico por uso de maconha. Sim. Né? Que a gente não via isso há pouco tempo atrás, né? Então, como você falou, né, que a gente chega para a gente casos graves que já passaram por outros profissionais. Então, em geral, já passou por um psiquiatra geral, né? E aí ele já fez as primeiras intervenções que falharam, aí ele recomenda para o paciente um especialista, né? Então ele já chega para a gente com algum percurso já percorrido, né? Sim. Então, quando eu chego no meu consultório alguém que não tem comorbidade, eu penso assim, nossa, eu devo estar comendo bola, deixa eu ver direito. Sim. Porque a regra né, no consultório especialista, né, chegar paciente com comorbidade. Com comorbidade, eu não sei, dá para eu contar nos dedos os pacientes que eu tenho, nos dedos de uma mão, talvez, os pacientes que eu atendo e não têm comorbidade. Como é para você isso? Ah, sim. Eu acho que no dia a dia, os pacientes que
chegam até o consultório, que talvez já tiveram alguma trilha, né, de cuidado. Quando chega no consultório, normalmente a gente já percebeu que talvez uma parte que não chega até nós, ele já melhorou, né? Já melhorou com algum antidepressivo ou já melhorou com algum outro tratamento não tão especializado, vamos chamar assim. Só voltando um pouquinho, que eu acho que esse tema é bem importante, assim, por mais, sobre a maconha mesmo, né? Eu vi essa semana, né, 2 casos com um transtorno psicótico e uma alteração cardíaca com a K2, né? Com a maconha sintética. Você tem visto isso também, né, Cláudio? Sim. E até saiu na mídia esses dias sobre isso, que de alguma maneira estava tendo uma pressão para não entrar, né, a maconha sintética aqui na Cracolândia. Não sei se você chegou a ver isso na população. É bem intenso, né, os sintomas da maconha sintética. Inclusive intoxicação, né? Exatamente. O meu paciente tinha muita taquicardia. Eu fiz uma triagem cardiológica inteira, né? Ele fica assim, não, você não vai fazer esporte. Eu não sei o que você está tendo. E depois melhorou. Depois da fase de passar da intoxicação, acabou melhorando, né? E os exames vieram normais. Mas... eu escrevi um artigo também, algum tempo atrás, sobre hiperemese canábica, né? Que é uma doença que você sente muita náusea, enjoo e vômitos quando você usa maconha, né? As causas são ainda desconhecidas, né? E uma coisa assim curiosa, eu diria, né, é que essa náusea e esse vômito passa com banho quente. Né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ia para o hospital, né, fazia no pronto-socorro todas as intervenções possíveis, não melhorava, ia para o quarto, chegava no quarto, tomava banho quente a cada 5 minutos, 10 minutos, banho bem quente, e aí melhorava, ele ia embora, o médico nem ficava sabendo que ele tomou banho quente, atribuía qualquer outra coisa, né? Então, a gente acaba vendo, né, esses casos que são mais raros, né? Mas a gente vê essas comorbidades, né? Sim. Agora, cada comorbidade você trata de um jeito. Completamente diferente. Isso é importantíssimo, né? Cada comorbidade ela tem uma linha, né, de tratamento, uma diretriz de tratamento, protocolo, né? ou um protocolo de tratamento, e que tem medicamentos, né, que são nível A de evidência, né, ou nível B de evidência, nível 1 e tal. E acho que isso talvez diferencie, né, o psiquiatra dele conseguir colocar os medicamentos que tenham maior evidência para tratar a comorbidade e para tratar até a dependência química. Então, esse é um ponto fundamental. E aí entra numa questão, indo mais para a prática do dia a dia e para os pacientes mesmo, o que nós fazemos, eu acho, de maneira mais geral, assim, a gente tenta usar um medicamento, né, Cláudio, que foi tanto comprovado cientificamente para ajudar a dependência química, acho que todo psiquiatra faz isso, como também ajudar na comorbidade. Né? Então a gente acaba escolhendo medicamentos que você sabe que vão ajudar nos 2 pontos. Aí eu vou falar sobre um medicamento específico, né? Que é um estabilizador do humor, ou 2 estabilizadores do humor, assim, do tipo principal, talvez seja o ácido valproico, que trata bem a ansiedade, né? Trata principalmente transtorno bipolar, mas ele também controla os impulsos, né? Então, num paciente mais impulsivo, tem um histórico também, às vezes, de variação do humor, de irritabilidade na abstinência, né? Às vezes você vai precisar usar um valproato, que ele é classicamente, né, um medicamento que estabiliza o humor. E aí esse convencimento do paciente, que eu acho que é um pouco da nossa capacidade, né? E de quanto você tem de vínculo com o paciente, né? Você fala, mas eu não sou bipolar.
você está me dando esse remédio para transtorno bipolar. Bom, mas assim, eu estou, na verdade, te ajudando na sua vida, né? A você talvez ficar menos irritado e querer sair para beber, talvez ter menos explosões, né? E aí fazer uma noite de uso muito terrível, muito perigoso, né? Então a gente vai utilizar esse remédio para isso. E também tem os antidepressivos, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a bupropiona, que ela é um antidepressivo, então assim que a gente usa no tratamento de... Ela não é um antidepressivo assim que a gente diz assim, não, eu vou escolher para depressão unipolar, você não vai escolher bupropiona. Isso é uma coisa que a gente faz pouco, né? Os trabalhos científicos não mostram isso. Mas, por exemplo, você tem sintoma depressivo e você tem um paciente com dependência de cocaína ou de álcool, eu acho que vai casar bem o uso da bupropiona. Porque ele vai ajudar nos dois pontos, né? Vai ajudar tanto nos sintomas depressivos quanto no tratamento da própria impulsividade, né? Da dependência química. Então, é um medicamento que a gente considera promissor, assim, né? A gente... É multifatorial o cuidado, mas quando vai escolher o remédio, tem que escolher ele bem, né, Cláudio? Então, uma coisa importante eu vejo dessa maneira. E aí, só retomando um pouco dos tratamentos que a gente faz para depressão e ansiedade, que eu acho que é uma dúvida dos pacientes, e esse paciente que fica com essa coisa do mito, né? Ou trocar uma droga por outra tem dificuldade, as questões do ajuste medicamentoso, né? Porque os remédios a gente começa numa dose de adaptação. E você tem mentalmente qual é a faixa terapêutica que os estudos mostraram que aquele remédio é o melhor, né? Então, vou falar fluoxetina, por exemplo. A gente vai usar 20 miligramas de fluoxetina. Bom, os trabalhos não mostram que melhora a depressão e a ansiedade com 20 miligramas de fluoxetina. Mas você inicia com 20 e vai aumentando devagar, né? Outro antidepressivo, sei lá, venlafaxina, que é um dual, que é um antidepressivo que age tanto em dois neurotransmissores, você faz a mesma coisa, né? Você aumenta devagar e aí tem aquele momento do paciente, poxa, mas você está me intoxicando com antidepressivo. E não é isso, a gente está tentando tratar de maneira adequada o episódio depressivo ou o transtorno de ansiedade. Então, eu vejo muito dessa maneira. E depois tem um prazo para retirar, né? Dependendo do número de vezes que o paciente teve depressão ou teve exacerbação ansiosa, se foram poucas vezes, você vai buscar, depois de 1 a 2 anos, retirar aquele medicamento, né? Agora, foi uma depressão recorrente. Se a gente deprime muito, há muitos anos, talvez vai ficar com alguma dose baixa de antidepressivo. Por mais tempo. Né? Por mais tempo, né? Então, as classes, né, de remédios, talvez valha a pena falar, né? Que são os antidepressivos, principalmente, né? São os estabilizadores do humor, né? São os sedativos ou ansiolíticos, que às vezes são usados, que a gente até pode comentar. E depois tem as outras classes, né, que são próprias para dependência química, que é o naltrexona, que ele acaba atuando, né, nos receptores opioides, e isso ajuda a tratar a dependência de álcool e cocaína e crack, né. E a bupropiona, né, para o tratamento do tabagismo. Do tabagismo. Né? E a vareniclina também. Para o tratamento do tabagismo, que são medicamentos próprios para a dependência. Sim, né? Exatamente. Agora, Lucas, a gente tem pouco remédio para tratar a dependência em si. Sim. Né? Sim. Isso também é uma coisa que às vezes frustra o paciente, né? Sim. Porque ele diz assim, qual remédio que trata a dependência de ketamina? Sim. De droga sintética. Talvez crack, né? Crack? Nossa, crack seria maravilhoso, né? Se tivesse um medicamento. Sim. Isso tem a ver, na verdade, de como é a psiquiatria, né? A psiquiatria, ela vem mudando, né? As suas bases, né, fisiopatológicas, elas estão tendo uma certa robustez, assim, não a ponto de encontrar a fisiopatologia específica que causa aquela doença, até porque ela é multifatorial, acho que é isso, né? Porque o cérebro é extremamente complexo, né? E então, assim, você não vai achar uma causa, a gente está percebendo isso,
mas são diversas causas, diversas alterações ao longo da vida que faz a pessoa ficar dependente. Acho que até por isso é difícil se achar, né? Eu acho que é mais comum que a gente talvez queira combater aquela substância, que são criar anticorpos contra substâncias que são já famosas, tipo a cocaína, né? Como se fosse a vacina da cocaína, em que você conseguisse ali criar um sistema de defesa contra a molécula, né? Que entra na corrente sanguínea e depois vai gerar o prazer, destruindo aquela molécula, do que você indo até a fisiopatologia ali do prazer, da compulsão, a gênese, né? De tudo isso, porque eu acho que também a gênese também ela é multifatorial, né? Sim, tem o ambiente, tem o fator genético, tem um monte de fatores. tem a condição socioeconômico, né? Então assim, você tem ali um caldo de cultura que vai gerar uma dependência, que vai gerar um prejuízo. É melhor falar em fatores de riscos de proteção. De proteção, Por isso que a gente fica frustrado, porque na verdade você não tem uma causa única da dependência química, né? Ela entra no mecanismo do prazer e de maneira muito diversa, né? A cocaína age num neurotransmissor, o álcool age em outro, né? A heroína age em outro. Enfim, no fim acaba tendo ali a via dopaminérgica como uma grande possibilidade assim, não possibilidade, né? Mas é o grande mecanismo que leva ao prazer. Mas bloquear a dopamina, não sei se a gente está sendo muito detalhista agora, não é efetivo, né? Não é efetivo, né? Tem o tratamento das psicoses, uma parte, né, do tratamento das psicoses é com o bloqueio dopaminérgico, né? Sendo seletivo ou não seletivo de dopamina. Mas isso não funciona para tratar a dependência química. Mas o antipsicótico é usado, né? Você usa para uma contenção do paciente ali no momento de exacerbação, né, de uma irritabilidade ou de uma fissura, né? Os trabalhos têm mostrado isso, né? Que dá para usar antipsicótico em dependência química, dá. Mas naquela contenção, aquele medicamento do resgate. A gente nem comentou, né? Que às vezes o paciente tem aquela fissura, ela teve aquele mal-estar na empresa, ou mal-estar com a família, ou, né, perdeu o emprego, e aí ele fala assim, não, vou usar. Aí tem aquele medicamento de contenção, que pode ser um antipsicótico, que não vai bloquear a dopamina para o paciente não ter prazer na hora do uso. Que seria bem interessante, se fosse seletivo, né, digamos, se fosse um remédio que fosse seletivo para o prazer que a cocaína gera. E aí você conseguiria bloquear aquilo. Hoje isso não tem, né? Mas a gente tem medicamentos que ajudam a tratar sim a dependência, né? E que usando o remédio, aí como é que são feitos os estudos, né? Você dá o medicamento para um grupo e não dá o medicamento para outro, né? O grupo ativo e o grupo placebo. E avalia qual que teve uma recaída menor ou maior ao longo de um ano. Então os medicamentos sim, eles mostram que vai ter um resultado com, né, padrão científico, com rigor científico, que vai ter um menor risco de recaída. Aí se somam, né? O tratamento da dependência química são pequenas somas. Eu falo muito de pilares. São os pilares do cuidado da saúde mental, da saúde física. O medicamento é um pilar ali. A atividade física é outro pilar. A terapia é outro pilar. A gestão do estresse é outro pilar. Uma coisa interessante, né? Um pilar da sexualidade também. Acho que tem muito a ver com a dependência química. Então, são todos pilares que você vai construindo para sustentar o paciente na recuperação da dependência química. E o medicamento entra num desses aí. E aí eu acho que é um tema importante, né? Que é o medicamento causar alterações de prazer, né? Por exemplo, sexuais. Que daí no consultório a gente tem que ter esse cuidado. Né? Você está falando dos efeitos colaterais agora dos antidepressivos. Sim, né? sim. Que um dos efeitos de determinados antidepressivos basicamente ou diminuição da libido ou retardo do clímax, vamos dizer assim. Sim. Porque é um ponto importante, porque como o meu ver, né, como ele vai ter que ter prazer em várias ações na vida para não ter um prazer específico na substância, então tratar também de como a vida sexual é do paciente, eu acho que ajuda nesse ponto, né?
Então, você escolher medicamentos que têm menor influência aumenta a aderência medicamentosa. Sem dúvida. Facilitam o manejo ao longo prazo. E você põe um ponto ali também a mais do paciente na questão da... Mais um fator de proteção. Mais um fator de proteção. Porque daí ele vai tomar... Porque assim, você convenceu o paciente a tomar um medicamento, que ele já achava que é uma droga. Aí você começa a dar. Depois você aumenta o remédio. Fala, poxa, vou ter que gastar mais. Aí você fala, não, é que tem que tem que chegar na dose terapêutica. Aí depois o passo 2 poxa, causa efeito colateral. Então, quando o médico tem que fazer, ele faz esse raciocínio, né? Para ter o menor custo para o paciente, aquele medicamento. Porque a gente sabe que ele vai fazer bem para ele. Eu acho que essa é a jogada clínica, que é um pouco da não sei se da magia, né? Ou do encantamento, não sei. Que o psiquiatra tem que ter ali para conduzir isso a ponto de melhorar a aderência do paciente ao tratamento. Eu chamo isso de experiência, assim, né? Sim. Eu acho que experiência do cliente, né? É verdade. Acho que a gente pode falar isso. Tem que falar, né? Experiência do cliente no tratamento, né? E experiência do próprio profissional, né? Porque entendi. Eu acho que assim, né? Você pode ter protocolos que definem, mas você ter uma vivência, né, do que você já faz e etc., isso faz um diferencial em saúde mental, né? Sim. Porque você precisa identificar o que está acontecendo com o paciente, né? Fazer um diagnóstico correto. Sim. Né? E se eu pudesse resumir tudo o que você falou aqui, né? Para os nossos ouvintes aqui, para os nossos colegas que nos prestigiam ouvindo aqui nosso podcast, né? É que não é simples tratar com medicamento os pacientes dependentes químicos, né? Porque às vezes eles acham que tem, o fulano, um amigo meu usou esse remédio, eu também quero usar. Sim. E ele melhorou, mas talvez ele não tenha aquela comorbidade, né? Ou seja, tem que procurar um médico, né, Lucas? Sim, eu acho que procurar o especialista em dependência química, né, moderada ou grave, vai ajudar nesse quesito. Porque você tem múltiplas ferramentas farmacológicas que nós utilizamos na prática. E o que a gente discutiu aqui também é fazer um bom diagnóstico. Acho que esse é um ponto fundamental, né? O paciente tem, de fato, o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. Você medicar adequadamente, você vai deixar o paciente estável emocionalmente. Deixando o paciente estável emocionalmente, ele vai ter uma menor chance de recaída. Então, esse é um ponto, talvez seja o mais chave da nossa conversa, que é, o senhor João e tal... Vão tratar você bem para você ficar bem emocionalmente. E estando bem emocionalmente, a sua segurança e a força, porque é comportamental, né, do não uso de droga, vai ser mais fácil. Né? Então, assim, então eu tive um paciente dificílimo esses dias, que ele passou por inúmeros médicos, e a questão toda tinha a ver com isso, Cláudio, com a não aderência ao medicamento. Eu falei, mas assim, eu não ganho nada do laboratório. Né? Eu vou tentar dar um remédio que você consiga pagar. Eu vou escolher o que dá menos efeito colateral. Isso vai deixar você mais estável emocionalmente. E a dependência química está acabando com a sua vida. E aí? Vamos tratar? Vamos tomar esse remédio, né? Então, assim, chega nesse momento de se falar isso para o paciente, de um convencimento, porque tem uma base científica por trás daquilo que a gente está falando. É porque a psiquiatria, às vezes, ela tem essa coisa meio, às vezes, muito, né? Tomar remédio é porque eu sou louco. Isso. E não é tem isso. Muito. Né? Eu acho que tem muito preconceito. Dessa questão de, não, vou tomar um remédio, aí eu sou louco. Bom, mas assim... Ou que causa fica louco também com cocaína e álcool, né? Tem esse preconceito aí também com relação
a dependência, né? Assim, de achar que... E a maioria dos medicamentos em psiquiatria não causam Não dependência, causa dependência. né? É uma classe específica de Aham. medicamentos em psiquiatria que Causa o remédio. dependência, né? E que daí, voltando, né? Quando você trata o paciente numa intoxicação, às vezes, você vai precisar usar aquela classe de remédio que causa dependência, mas assim, é por um curto período, né? É. Todos os trabalhos Nós estamos científicos falando aqui dos bens da família. dos bens não vamos fazer suspense, né? Dos benzodiazepínicos, né? Que são aqueles famosos tarja preta. Que é o Rivotril. Né? Que é o clonazepam, diazepam, Cepan, alprazolam, sim. e essas coisas. Que é aquele remédio que o paciente fala, que você vai prescrever e fala, não faça isso, vou ficar dependente. Não, você vai usar só por um período. Por quê? O álcool, por exemplo, né? Que é um problema de saúde pública seríssimo no Brasil, no mundo, na verdade. O álcool tem uma fase que é a ausência da substância no organismo que causa abstinência física. Né? É a falta ali da ação do álcool nos receptores GABAérgicos cerebrais. Então você vai colocar ali um tarja preta só para mimetizar a ação da molécula do álcool, para o paciente não tremer, não convulsionar e não morrer. E aí usa por um período, né, de 3 meses e depois se retira. E isso faz todo... E você tem um controle, né? E você Ao tem... passo que o álcool você não tem. Exatamente. Não tem controle da ação dele. Porque a famosa, né? Para você prescrever um remédio tarja preta, tem uma prescrição especial ainda no Brasil, que é, né, uma receita azul e tal. E essa receita azul é extremamente controlada. Então você vai ter um maior controle sobre aquilo. E você vai dar uma dose talvez um pouquinho maior no começo, depois você vai tirar lentamente e o protocolo é retirar, né, o remédio. E não vai ter essa dependência do remédio. Né? Dependência de antidepressivo. Bom, você tinha uma doença crônica, que é uma ansiedade grave. Às vezes você vai ter que usar por um período longo. É igual assim, paciente que tem hipertensão, por exemplo, que toma um antihipertensivo, ele é dependente do remédio? Talvez a pressão arterial dele, para ficar baixa, dependa do remédio. Mas não que ele seja... Mas não é dependência de maneira negativa, mas é o controle, né? Eu costumo dizer assim que tem 2 pesos, 2 medidas, né? Assim, se você tem diabetes, você vai ao médico, toma um remédio direitinho, etc. Você deixa de ir ao médico... O que as pessoas falam? Não, volte ao médico, porque você, quando estava lá, você melhorou, você estava controlou bem, melhor sua glicemia. Controlou a sua glicemia, etc. E independência química, né, em transtorno por uso de substâncias, né, que é um termo mais adequado, se o paciente tem uma recaída ou deixa de ir ao médico, né, o que as pessoas falam? Não volte mais porque isso não adiantou. Sim, né? Isso não serviu para nada. Né? Não serviu para nada. Né? Então você acaba tendo 2 pesos, 2 medidas. Né? E a gente nota que, infelizmente, né, cada crise, cada recaída, ela gera, se assessorada, eu acho que tem essa diferença, com um psicólogo, ou com um psiquiatra, ou com um médico generalista que cuida bem disso, a recaída ela pode ser um ponto de mudança, né? Pode ser um ponto de melhoria. Né? Então o paciente não é o mesmo ao longo dos anos. Então isso é um ponto que a gente tem que pensar sempre. Né? Que teve uma recaída, teve uma piora, vai precisar usar o medicamento, mas assim, depois aquilo tende a ir se estabilizando e havendo a recuperação, né? Eu acho que a gente está num ponto, né? Claro, a gente está num ponto que você me ensinou isso, né? Eu acho que é bem interessante. A gente está num ponto do cuidado. Eu sou o lado aqui que tenho que ajudar você se você quiser, né? Ou se você não quiser também eu vou te ajudar, mas assim, a ficar melhor, né? Ou o lado da abstinência em casos graves, né? Então assim, a gente fica nesse ponto. Se você é a segurança dele ali, que você vai dar o melhor remédio, que você vai fazer a melhor conduta,
para ajudá-lo nesse ponto, né? Eu tive com uma Neliana Sim. Eu tô ansioso para assistir. Num dos episódios aqui do nosso podcast, né, que a gente estava falando de entrevista motivacional. A gente diria assim, né, a gente disse, a Leniana levantou essa questão, né, assim, eu sou especialista, posso ser especialista em medicina, em dependência química, em comportamento, mas o nosso cliente é o especialista em si mesmo, né? Sim. E essa parceria, né, Sim. que você desenvolve com ele, Sim. é que faz toda a diferença. Esse vínculo, né, com o paciente, e que não pode ser perdido, e tem que ser construído desde o começo. Como você aceita ele, como você conversa, né, como ele se contacta com você, ajuda em tudo isso, né? Todo esse detalhe dele aderir ou não ao tratamento, dele tomar o remédio, dele ser sincero com você para contar, né, as coisas. E tem tudo técnica, né? A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, né? Bom, e acho que só para aí finalizar, né, aqui a nossa conversa, nós estamos chegando já ao final, infelizmente, passa muito rápido. Nossa, passa muito rápido, muito bom. Mas tem essa questão de ninguém consegue fazer nada sozinho, Sim. né? Então eu costumo dizer assim que a gente precisa montar um time, assim, né? O psicólogo é um time, faz parte desse time, o médico faz parte desse time, o capitão desse time é o paciente, né? Algum familiar da confiança dele precisa vir para esse time, né? Ou seja, tratar a dependência química é algo complexo, né? E que exige conhecimento, que exige experiência, né? E é importante, se as coisas não estiverem dando certo, quando você está sozinho, né? Às vezes, algumas pessoas conseguem parar de usar droga sozinho. Quantos fumantes a gente não vê que parou sozinho, né? Mas se isso não estiver dando certo, acho que precisa procurar um especialista, né? Sim. Então, Lucas, eu adorei aqui esse papo. Eu também gostei com muito. Você. Obrigado pelo convite. Eu aprendi bastante, né? E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Eu vou pedir aí, sigam o nosso podcast, dê o seu like, compartilhe, né? E a gente vai trazendo informações de qualidade. Porque aqui, embora nosso papo seja bastante leve, assim, né? Mas nós não tratamos aqui de coisas que não estejam baseadas, né, em ciência, né, e nas melhores práticas, né? O que nos rege, o que está por trás do que a gente falou aqui é a ciência. Sim, é a ciência e ajudar o paciente que nos procura, né? E que precisa de ajuda. Acho que isso é... E olhar a pessoa como um todo. Né? Sim, sem dúvida, né? A gente já está acabando, mas o psiquiatra não vai cuidar ali, né? Da molécula de serotonina, né? Não é isso. É a vida da pessoa, né? Que a gente vai ajudar. E vai ser muito intenso por um período, né? E depois eles vão deixando a gente fica feliz, né? E depois, se der, a gente consegue diminuir o remédio e até parar. Enfim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Lucas, muito obrigado Muito mesmo. obrigado novamente. Foi um prazer. Tchau para todo Tchau. mundo. Até mais. Até mais.